Seja muito bem-vinda aqui a esta aula do Faz Online. Aqui está a nossa carinha. Vamos terminar hoje aqui o nosso rapaz. Vou fazer uma cara bem grande e o molde que recebeu é para uma cara grande. Ou seja, ficasse uma cara deste tamanho. Por isso, depois vai ter mesmo que fazer uma pequenina para pôr aí nas pernas e braços que tem aí espalhados por casa. Então aqui, para o material de hoje, vamos precisar de cola, pasta de açúcar, a pasta de pele que vocês escolherem para trabalhar, uma cor para os olhos, pasta branca, preta, rolo, vários tipos de tamanhos de olhos para podermos depois escolher adequadamente ao tamanho da cara que estamos a trabalhar, um lápis, a esteca de veios, bisturi, pincéis de borracha. Aqui dos corantes vamos precisar de uma cor que seja a cor mais escura em pó para o tom dos olhos, corante branco, pode ser em pó ou em gel, um corante para pôr o blush, pode ser o terracota pálido, pode ser até um vermelho que tenham, que nós mostramos um pouco de amido, pincéis de finos, um para a cola e um para colocar aqui o blush, tesoura, um pedacinho de cartão para fazermos os nossos olhos e depois podem ter água ou vodka para diluir os vossos corantes. Então vamos começar aqui por fazer um tom de pele. Aqui para escolhermos um tom de pele, Marina, podemos usar aqui estes corantes em gel e podemos às vezes mesmo partir deste tom que já existe. Vamos torná-lo um pouco mais bronzeado. Nós vamos usar cerca de 120 gramas de tom de pele. Vamos fazer uma cara bem grande para ser mais fácil para, não só para vocês verem, mas também para praticarem. Eu vou pôr aqui um pouco de bege. Então, quando nós tingimos o tom de pele, o ideal é sempre tingir com antecedência para a pasta depois assentar. Porque ela vai ficar um pouco mais molinha para nós trabalharmos. Por vezes também podemos ir buscar um pouco de vermelho. O vermelho também dá aqui um toque à pele bastante engraçado, fica assim um tom mais quente, vermelho ou um laranja. E aqui está um tom bem bronzeado, vamos trabalhar com esta cor. Então aqui quando estamos a fazer as caras, Marina, em princípio como iremos tapar a parte de trás da cabeça, não há problema se deixarmos as rugas para lá, ou seja, para aquela zona mais escondida. Aqui na cara do rapaz, a diferença da rapariga é que vamos fazer uma cara mais quadrada. Vamos trabalhar um rosto mais quadrado. E todas as definições do rosto são mais vincadas. Por exemplo, a cana do nariz, vamos deixar uma cana do nariz mais vincada. Nas sobrancelhas serão umas sobrancelhas mais grossas. Por exemplo, os lábios são os lábios mais fininhos, não é mais delicados, não tão definidos como o da mulher. E esses pequenos pormenores ajudam-nos a definir, aqui na modelagem, um rosto feminino de um rosto masculino. Então vamos fazer aqui as preguinhas todas para trás e manter esta zona aqui da frente mais lisa. Marina, vamos começar por um rolo. Assim, um rolo mais ou menos do tamanho desta cabeça. E daqui no meio, exatamente no meio, vamos rolar. Esta será a zona dos olhos. Ou seja, vendo de lado, é muito importante irmos olhando para o nosso rosto de lado. Nós queremos este altinho aqui
bem vincado, que é mesmo a zona daqui o início da nossa cana do nariz. Então, lembrem-se que podem sempre colocar um pouco de película e pasta para mantermos aqui a cabeça de baixo, ela não ficar achatada. Se colocarem cabelo, pronto, o cabelo, nós conseguimos com o cabelo sempre compensar essa parte. Então, olhando aqui para o nosso molde, aqui no meio marcamos a zona dos olhos e vamos já começar a marcar também aqui a zona ocular mesmo, com os indicadores ou com os mindinhos, 2 dedos que sejam práticos para vocês. Nós vamos pressionar ligeiramente para baixo e para o meio. Baixo e meio. E agora com o cabo de um pincel, vamos a meio, temos aqui a zona dos olhos. Eu até vou marcar aqui um pouco. Daqui até o queixo, a meio, eu vou ter o nariz. Então o meu nariz será aqui nesta zona. Eu vou rolar, colocando o meu pincel assim na diagonal, ou seja, inclinado. Muito importante, não é direto, inclino mesmo como se fosse o nariz e vou rolar e empurrar de um lado e do outro. E de baixo para cima, na zona onde eu marquei, será o limite do nariz. E com as mãos vamos suavizar depois as marcas que fizemos com o pincel. Aqui vamos deixar mesmo esta cana do nariz marcada. Com a parte mais fina da esteca de modelagem, se olhar para ela de frente, ela faz o género de um triângulozinho. Então, esta parte que curva vai aqui. Vou virar. Abrir a narina para cima e para o lado, ligeiramente, e a outra para cima e para o lado. Então, quando estamos a abrir o nariz, é muito importante mantermos a narina em baixo, junto aqui à parte da pele, e não no meio do nariz, senão vai dar a sensação do nariz de porco. Deixem-me olhar aqui para a narina. De seguida, com a esteca oposta, vamos desde o buraquinho da narina, damos aqui a curva e fazemos aqui a lateral. Faço com o formato como se fosse uma colher, a pontinha aqui à volta. E do outro lado a mesma coisa. E agora vamos olhar novamente para o nariz e vamos olhar para ele de lado. Se ele estiver muito achatado, o que vamos fazer é e eu quiser que esteja um nariz mais redondo, com a esteca agulha ou um palito, por exemplo, vamos colocar o palito ligeiramente na diagonal e ele vai subir até ao centro do nariz. Bem que ali ele está a querer aparecer e do outro lado a mesma coisa. Vai por dentro e levantamos a pasta por dentro. E ele ganha relevo. Então aqui vamos marcar com o cabo do pincel, seguindo aqui a direção do nariz e a zona dos olhos, ou seja, rolar aqui, fazer um pouco de pressão para baixo e aqui um pouco de pressão para cima e conseguimos criar aqui a zona da bochecha, depois suavizamos de um lado e do outro.
e vamos então marcar a zona da boca. Então, a boca será entre, ou seja, marcamos meio, daqui até o queixo marcamos nariz, e agora entre o nariz e o queixo, a meio, vamos marcar a parte de baixo da boca, como temos aqui no nosso molde. Então, estamos a marcar esta linha que irá coincidir com a parte de baixo da boca. Então, para abrir a boca, vocês podem usar ou esta parte da esteca, aqui, e desenham aqui o sorriso. Este é um passo bastante importante para recordar, ou seja, o sorriso, esta linha que eu desenho, é ligeiramente acima da marcação da parte de baixo da boca que acabamos de marcar. Ligeiramente acima, fazemos o desenho do sorriso. Ou poderão usar também um bico de pasteleiro. Então, quanto mais fundo é esse desenho, mais grosso será o lábio. Neste caso, nós não queremos uns lábios muito grossos. Por isso, vamos deixá-lo assim com uma marcação mais suave. Então, a boca nós podemos trabalhar com o pincel de borracha ou com esta esteca. Quando usamos esta esteca, usamos esta parte reta para levantar o lábio superior. Eu vou-vos mostrar das duas maneiras. Assim, e basta tocar, ou seja, eu insiro-a no golpe que fiz e pressiono para levantar aquela parte de cima do lábio. Ou com o pincel, e aqui ele, muito importante, ele não vai entrar a direito na boca, vai inclinado assim. E vamos pincelar para cima para levantar o lábio superior. E este levantar, este movimento, é quase só no centro e ligeiramente de lado, mas não vai até ao canto da boca. Centro e um pouco para o lado e um pouco para o outro. Muito importante, o lábio inferior vamos colocar, vamos usar a lateral da esteca, ou seja, aqui tem a parte do topo e aqui esta linha lateral. Vamos colocá-la no fim da linha do lábio, assim nesta posição, e vamos desenhar o lábio para cá. Então, muito importante, isto é posição não é correta, ou seja, assim, e desenham um lábio para cá. Deixa eu encaixar, daqui para o meio, e agora vão ao outro lado e repetem o mesmo processo. Para o meio. De uma ponta até a outra, e dali até aqui. Então, aqui é muito importante que a parte do canto do lábio pareça quase que está para dentro. E vocês podem ir com esta parte que desenharam o lábio e vão lá ao cantinho e pressionam um pouco. E do outro lado a mesma coisa. E vamos desfazer aqui esta marcação da parte de baixo do lábio, que ficou da esteca. Em cima, o lábio superior, nós não vamos fazer um lábio muito desenhado, embora há homens que têm efetivamente o lábio bastante desenhado, mas vamos marcar esta zona aqui do meio, posicionando a esteca assim. Vamos vincar esta zona aqui, mesmo na zona do buço, aqui o meio. Sem desfazer o lábio. Se desfizerem, vão lá e tocam novamente. Podemos dar mais definição aqui à zona do queixo. Se tivermos um queixo muito longo, podemos quase fazer um lifting, não é? Que vamos puxando a pasta para trás. E vamos passar aqui para a zona dos olhos. Então, aqui na zona dos olhos, vamos pegar num pouco de cartão e no lápis. E os olhos têm diferentes desenhos, mas na mulher nós trabalhamos um olho
mais redondo, ou seja, assim mais expressivo. A parte de cima do olho é assim mais arredondado e a parte de baixo é sempre mais lisinha. Mas pronto, trabalhamos um olho assim mais estilizado e maior. No homem, nós vamos fazer uma linha, em vez de ser a subir, vamos fazer uma linha mais direita, a parte de baixo é uma linha, e a parte de cima, em vez de ser redonda, nós vamos quase colocá-la como se fosse agora está-me a faltar aqui um trapézio, ou seja, subimos reto, aqui e aqui. Mais este tipo de feitio para o homem. E ele pode ser mais longo, pode ser um trapézio mais longo aqui deste lado, assim, mais deitado. Aqui embaixo, em vez de ser tão reto, vamos arredondar ligeiramente. Mas é sempre um olho mais reto, não tão redondinho. Eu vou cortar para testar aqui no meu boneco. Ele está um pouco grande, eu vou voltar vou reduzi-lo, porque ele está-me a sair da cara. E aqui temos o tamanho. Então, depois de termos achado o tamanho, com esta pontinha da esteca, vamos pressioná-lo para dentro. É bom ser um cartão, dá para nós fazermos alguma pressão sem ele se machucar. Então, depois de eu cavar um ligeiro buraquinho, não é? Pressionando o cartão, eu quero mesmo que seja fundo porque eu vou enchê-lo com branco. Eu vou apenas pressionar nos cantos. Neste, e vou ao outro e pressiono. Porquê? Porque o nosso olho tem este formato, é uma bola, não é? Esta parte branca do nosso olho é redonda. E assim. Então, eu fiz este olho assim. Para marcar o outro, eu pego, faço como se estivesse a virar a página de um livro e fica do lado oposto. E vamos repetir o mesmo processo. Então aqui vamos escolher o tom de olho que queremos colocar. Eu vou colocar aqui castanho e um bocadinho de preto. Então nem precisamos assim de tanto. Basta mesmo só um pedacinho de cada de cor. E vamos com o pincel, pomos um pouco de amido na mesa. Com o rolo vamos pressionar e rolar. Até que a pasta fique quase transparente. Pressionar e rolar. Veem que em cima ela está um bocadinho mais escuro e em baixo ela está quase transparente. Então, em vez de pintar os olhos, vamos usar pasta mesmo muito fininha, porque conseguimos fazer o olho com mais perfeição. Vamos pegar aqui num pouco de pasta branca. Vamos cortar duas pecinhas iguais. Fazemos um rolo com a mesma espessura, para nos facilitar aqui esta parte de serem o mais semelhantes possíveis. Vou mostrar aqui mais ou menos a quantidade de pasta. Vamos amassar esta pasta branca. E fazemos bola, rolo e afinamos ligeiramente as pontinhas, de um lado e do outro. E antes de colocarmos, fazemos o mesmo ao outro. É para tentarmos manter aqui o padrão de igualdade. Colocamos aqui um ao lado do outro, está ótimo. Colocamos um pouco de cola aqui nesta zona, onde iremos colocar o branco. É mesmo muito pouca cola. E podem já até achatar aqui um pouco a pasta. Quando fazem num, fazem logo no outro, que é para manter o mais semelhante possível
E com a esteca nesta posição, ou seja, a parte abaulada está aqui de baixo, vamos ajudar a aconchegar e no canto pressionamos sempre mais, ou seja, no canto para dentro, que é para dar a sensação de ser uma bola branca. Podemos ajudar com a mão também ou só com a esteca. Vamos aconchegar pelo olho todo. Aqui repetimos o mesmo processo, ou seja, fazemos uma ligeira pressão. A parte de cima do olho não é uma grande preocupação, porque nós ainda vamos colocar aqui uma pálpebra. Então vamos escolher o tamanho para o olho. Os bicos de pasteleiro são uma ótima ajuda e basta colocar, se couber dentro do olho, então é este o bico que eu vou usar. Aqui neste caso é uma cara bastante grande, se eu estou a usar aqui um 12 para a cor, e talvez um 4, aqui para a zona do preto. Vou ficar aqui só um pouco mais o preto. Tem mesmo que ficar quase translúcido. E com o pincel da cola vamos ajudar a transportar. Colocamos muito pouca cola, tiramos até o excesso, tocamos e o pincel fica de baixo e vamos colocar aqui. Se o quiserem colocar a olhar para um dos lados, basta direcionar os dois olhos ou para cima. E agora o preto no centro do olho. Então, de seguida, vamos fazer a parte da pálpebra e a parte do olho de baixo. Então, usando esta lateral novamente, ou seja, esta linha daqui da esteca, esta é a parte reta, não é? Achatada. Depois tem aqui a linha da esteca, se nós tocarmos aqui de lado. Vamos com essa lateral pressionar ligeiramente para cima, aqui de baixo, e faz quase o género de uma linha. À volta do olho. Fazer de um lado e do outro. E para a pálpebra de cima, vamos fazer um rolinho. Ligeiramente mais estreito nas pontas. E este rolinho será para as duas pálpebras. Não é um rolinho muito grosso, a pálpebra não é assim muito grossa, é fininha. Cortá-lo ao meio na diagonal, seja assim. E agora vamos aplicar um pouco de cola aqui no contorno do olho. Temos já aqui do outro. A parte fininha irá dentro, ali juntinho. Vou colocar aqui também já o outro. Tentando sempre manter aquele desenho mais quadrado do olho. Aqui eu vou tirar o excedente com o bisturi, cortar. Um bocadinho de água aqui na parte de trás da esteca. E vamos pressionar e fundir a pasta. Podemos usar também o dedo. E aqui no cantinho, com esta esteca, colocamos para dentro. Ali. Aqui fundimos e pressionamos ligeiramente, só para aumentar a concavidade do olho. Aqui.
E repetimos o mesmo do outro lado. Então vamos lá aqui dar o último toque aqui do rosto, para ele ficar com um ar mais masculino. Eles normalmente têm um maxilar mais pronunciado do que nós. Então deixem-me virar aqui para mim. Eu vou posicionar os meus 2 dedos, assim com a cara virada para mim, aqui nesta zona da bochecha. Já vou colocando o indicador, o mindinho, dedos iguais. E pressionamos ligeiramente para dentro e para cima. Ou seja, muito importante, não é em cima da bochecha, é aqui, é mesmo quase ao lado da boca, aqui. E dá este formato ao rosto, aqui mais quadrado. Então aqui esta zona, o rosto fica mais vincado, os dedos não empurram, é quase como se eles viessem para cima e ligeiramente para dentro, mas muito ligeiramente para dentro, porque não queremos que ele perca esta parte reta, aqui de lado, que podemos voltar a dar, aqui também mais reto. Ou seja, queremos que o rosto esteja todo mais, assim, um rosto mais quadrado, não muito redondo, nem muito afunilado. Vamos colocar as orelhas. Então, 2 bolinhas iguais. De seguida fazemos 2 gotas. Lembrem-se, fazemos sempre e só depois é que aplicamos, que é para controlarmos aqui o tamanho. E as orelhas são colocadas nesta zona aqui, entre olhos e nariz e a meio da cabeça, aqui do lado. Vou colocar aqui um pouco de cola. Olhem de cima para ver se elas não está uma mais à frente que a outra e de frente, para terem noção que estão ambas à mesma altura. Então aqui apoiamos com o dedo atrás e com o boleador ou o cabo de um pincel redondo pressionamos para dentro, ou seja, em direção ao dedo e depois para dentro da pasta. E damos um toquezinho aqui de lado. Para dentro, ou melhor, para baixo e para dentro da pasta. E damos aqui um toque de lado. Então vamos fazer aqui as sobrancelhas com um pouco de castanho. E as sobrancelhas são muito semelhantes às pálpebras, ou seja, um rolo ligeiramente estreito nas pontas. Vamos cortá-lo na diagonal. Vamos achatá-lo. Muito importante é esta direção aqui da sobrancelha, ou seja, esta inclinação. E vamos colar aqui, esta zona vem para fora, vem nesta direção, assim. E aqui esta para cá. Vamos aplicar um pouco de cola. Aqui podemos brincar um pouco com as sobrancelhas, é a sobrancelha que dá a expressão ao boneco. A sobrancelha vai exatamente sobre aquela linha. Vou-vos mostrar aqui. Parece que ela tem mesmo aqui uma linha. E é aí que assenta a sobrancelha, nessa linha aí. Um bocadinho de cola. Se quiserem arrebitar um pouco mais uma do que a outra, ou então manter as duas iguais, com o bisturi podemos ainda acertar aqui o tamanho delas. Por isso é que quanto menos cola colocarmos, mais fácil é,
porque depois o bisturi permite-nos cortar diretamente no sítio. Então vamos usar o bisturi para marcar, dar alguma textura aqui às nossas sobrancelhas e vamos marcá-lo nesta direção, sempre assim. Basta só pressioná-lo, ou seja, a cabeça, vocês devem colocar a cabeça no boneco e depois ela é toda trabalhada, a parte do cabelo é toda trabalhada aqui, colocada, que é para conseguirem trabalhar a parte de trás sem ficar achatada, ou seja, para ficar com o volume todo. Nós vamos trabalhá-lo aqui no chão, nesta cabeça bem grande, vamos trabalhá-lo aqui na nossa bancada e vamos pegar numa boa quantidade de pasta castanha ou preta, ou seja, a cor que escolherem para o cabelo, mais ou menos 85 gramas. Vamos fazer um cabelo que se chama cabelo capachinho, ou seja, de uma peça só nós vamos trabalhar o cabelo todo. Como eu vou querer um cabelo assim mais volumoso à frente, eu vou fazer aqui uma bola, vou pôr as rugas todas aqui para dentro, aqui para baixo, e daqui eu vou começar a calcar. E isto será quase como se fosse uma touca, um chapéu. E como eu quero volume aqui à frente, num dos lados, ou seja, não em todo, mas quero uma parte que tenha volume, então vou deixar, trazer para aqui a cabeça pequena. Ou seja, eu quero volume aqui nesta zona, de lado, mas aqui eu já não quero. Então, este capachinho que irá entrar assim, eu vou deixar uma zona mais volumosa, ou seja, aqui com mais pasta, e outra aqui mais achatada. Mas sempre partindo desta bola, em que vou abrindo, com as mãos por dentro, até a touca servir e já serve. Então, a partir do momento em que o cabelo serve, aquilo que eu vos estava a dizer, eu quero que ele tenha volume, vou fazer risco ao lado e quero que ele tenha volume aqui na zona do risco ao lado. Mas nesta parte eu quero que seja fina, então eu vou afinar. Nesta parte que vai ajustar aqui ao pé da orelha. Eu ainda não coloquei cola. E aqui deste lado eu também, a zona ao pé da orelha que é fininha. Eu vou só deixar volume aqui no topo. Ok. Então como eu já tenho, vou virar para vocês. É esta a parte inicial, então vou colocar cola, vou retirá-lo, já o ajustei, ou seja, fina, a pasta aqui, fina deste lado, e na zona que eu quero que ele fique quase como uma polpa, eu vou deixar mais volume. Aplicar cola. Ter atenção aqui às orelhas, não é? Não esborrachar. Aqui onde ele entra um pouco para dentro é a zona que vou vincar depois o risco. Podem usar ou a esteca de rodas ou esta parte fininha da esteca de modelar, aqui quase que marca, aquela que é assim que vinca mais. E a primeira coisa, quando vocês querem copiar um penteado, sigam pelo risco, se o penteado tiver risco, como é óbvio, se for um risco ao lado, um risco ao meio, então eu vou marcar esse risco. Ou seja, no penteado, assim. E eu sei que daqui o cabelo vai vindo nesta direção, ele vem da linha e vem daqui da frente, não é? O cabelo nasce ali e vai vindo assim para trás. E então é isso que eu tenho que respeitar, é de onde é que nasce o cabelo e qual é a direção que ele vem. Então quando vocês veem um penteado, tomem atenção a esse pormenor. Então, eu não quero linhas paralelas, quero umas a começar mesmo a nascer no cabelo e quero outras que comecem depois assim, mais a meio. Aqui vamos afundar o risco, é para lhe dar volume. E isto fazemos já sobre a cabeça colocada sobre o pescoço ou sobre o tronco. Muito importante, nesta fase, nós estamos a exercer alguma pressão na pasta, é muito importante que o pescoço ou o tronco esteja bastante seco. A cabeça também, ou seja, não é um processo em que, se a cabeça foi acabada de fazer e eu coloquei sobre este pescoço,
ok, o pescoço está firme, mas a cabeça está mole. E se eu faço pressão ao fazer o cabelo, o pescoço enterra-se dentro da cabeça. Por isso nós temos mesmo que deixar secar a pasta, que é para evitar que isso aconteça. Aqui a mesma coisa, ou seja, o meu cabelo vem daqui de baixo, não é? O cabelo nasce daqui nesta direção, vai vindo assim e vai vindo ali da zona do risco também. Ou seja, o penteado é mesmo a última coisa a fazer. Os olhos já estão pintados. Aqui nós estamos a fazer primeiro isto, porque se fôssemos pintar os olhos e agora andássemos aqui a mexer na cabeça, sem querer podíamos borrar aqui toda a maquiagem, não é? E assim, deixa eu mostrar aqui como é que está a ficar. Penteado é mesmo seguir as linhas do cabelo. Tenha lógica aquilo que estão a fazer. Não vamos fazer riscos só para imitar fios de cabelo, não. Vamos fazer riscos com alguma lógica. Uma esteca que também é muito boa é a esteca de rodas. Ou seja, esta é boa porque faz uns vincos mais bonitos. A roda faz uma roda muito certinha, mas é boa para preencher, ou seja, a gente faz assim os principais, porque faz uns vincos mais largos e uns mais estreitos, e depois a esteca de roda é boa para preencher todo os fiozinhos de cabelo. Vocês também podem pintar com gel. A única questão é que demora mais tempo a secar, mas dá perfeitamente para pintarmos com corantes em pó e corantes em gel. Então começamos por colocar os pós secos, ou seja, neste caso, no rapaz, o único pó que vai estar seco, não vai estar diluído, é o que vamos colocar no rosto para fazer, dar uma tonalidade, um blushzinho, ou seja, ficar com um ar mais saudável. Tirem sempre o excedente na mão. E vamos colocar aqui na zona da bochecha. Depois vamos limpar o pincel aqui na pontinha do nariz e na testa. É mesmo quase o que sobra. A seguir vamos diluir um pouco do mesmo tom que usamos para o blush. Vocês até podem usar água, não é necessário usar sempre vodka. A única diferença é que a água demora mais tempo a secar, só isso. Eu vou usar aqui a tampinha. E nós queremos uma cor que esteja mais translúcida, não queremos que fique assim um tom muito opaco no lábio dele, mas queremos lhe dar cor. Então, quando estamos a fazer a pintura, convém que o rosto esteja ligeiramente seco ao toque. Porque senão o que acontece é que repele, ou seja, nós estamos a tentar pintar e a tinta vai sendo quase que repelida. Então aqui agora nós vamos fazer uma pintura que precisamos de praticar parte do pincel. Ou seja, se eu pressionar o pincel muito sobre a superfície, por mais que o pincel seja fininho, eu faço uma linha grossa. Mas se eu quase não tocar com o pincel, eu consigo que essa linha, deixa-me só pôr aqui um pouco mais de... Eu consigo que essa linha seja fina, usando o mesmo pincel. Vocês também podem usar canetas. As canetas da Sugar Flare, elas são mesmo muito fininhas e são ótimas para vocês pintarem. Ou seja, quem não se sente à vontade tanto com pincel, e foi giro que nesta aula toda a gente gostou bastante de trabalhar mais com pincel, e às vezes o pincel é mais difícil porque a gente não controla a pressão que faz no pelo, então ele pode fazer uma linha grossa ou pode fazer uma linha fina. Então a caneta às vezes ajuda nisso. E o que vamos fazer é o contorno do olho, da cor do olho, ou seja, sobre a pasta castanha nós vamos contornar uma linha, usando a cor mais escura. Se o meu olho é castanho, eu vou usar um castanho então mais escuro. Outra coisa muito importante é quando pintam este tipo de pormenor, é pintar sempre perto do olho, ou seja, esta mão deve estar ao pé do olho que está a pintar. Se eu vou pintar o outro, giro a cabeça e vou pintar o outro olho assim.
A seguir nós vamos lhe pôr pestanas, mas mesmo muito suave, ou seja, a tinta, em vez de estar muito forte, neste caso eu vou usar castanho, vou diluí-lo e vou passar uma linha em baixo, no olho, mas muito suave, é quase só para dar a ideia que existem, que dá uma ligeira sombra. E na parte de cima também, na parte de cima até podemos fazer quase um movimento da pestana, mas com ela tão diluída que só dá, quase só faz mesmo sombra. Que é para não fazer um efeito eyeliner, ou seja, usamos a tinta mesmo muito diluída. E o último passo é pôr as pintinhas brancas. Podemos usar ou um palito ou usar a mesma ao pincel. Então aqui eu vou pôr o brilho do olho entre a bolinha preta e a cor do olho. Vou pôr aqui uma pintinha. Então se eu pus deste lado, vou pôr uma no outro olho. Eu vou pôr aqui, vou só virar para mim, para elas ficarem o mais parecidas possíveis. Convém que a tinta não esteja muito diluída, por isso quem tiver só a usar pó diluído é bastante espesso, ou seja, deste lado e daquele. As duas estão a apontar para este lado. E se eu traçar uma linha assim, ou seja, se esta bolinha está aqui, do lado oposto, sobre apenas o castanho, eu vou fazer duas bolinhas mais pequeninas. Esta está aqui, se eu traçar uma linha, do lado oposto tem duas mais pequeninas apenas no castanho. E se deixassem secar, quem tiver, por exemplo, piping gel em casa, depois desta pintura estar seca, ainda poderiam pôr piping gel sobre o olho todo, o que dá aquela noção da viscosidade, não é, do nosso olho, parece sempre brilho, parece uma camada brilhante, ou seja, ainda poderiam acrescentar isso. E pronto, aqui temos a nossa aula de hoje, ou seja, aqui a nossa finalização deste corpinho. Hoje finalizamos aqui a cara do rapaz. Então espero que tenham gostado aqui mais uma aula online. Desta vez foi aqui a cabecinha do nosso rapaz para compor aqui este corpinho. E espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e que vos seja útil para outro tipo de trabalhos. Agora me despeço de vocês. Beijinhos doces coloridos e até à próxima.